Em 2020, você teve um burnout. E você já estava no ápice da sua carreira, assim, da sua comunidade muito fortalecida. E você teve a coragem de se desconectar por 3 meses. Como que anda a sua saúde mental desde então? Eu sinto que, não sei, todos nós, nos tempos em que vivemos, a gente precisa sempre ficar muito vigilante com a nossa saúde mental, porque principalmente nós que empreendemos e que somos muito apaixonadas pelo que fazemos, a gente tem que ficar muito de olho para às vezes não passar do ponto no tanto que está trabalhando, principalmente a gente sendo mãe também, né, quem está assistindo e é mãe também, é importante ir dosando, mas na época eu tava com um bebê muito pequeno, né? O Kael, meu filhinho, tava com menos de 1 ano. A gente tava em uma outra realidade, numa casa com uma acústica muito ruim, com muitas gravações acontecendo. Pandemia, não dava pra ir pra estúdio gravar, então era em casa, gravando de madrugada. Então eu fui muito pra esse extremo. E esse momento de pausa foi fundamental, inclusive foi nesse momento de pausa que eu me reconectei com o desejo de escrever o livro. Então, às vezes, quando a gente se percebe, não romantizando, né? Esses momentos em que a gente chega no nosso limite e precisa parar, mas às vezes eles acabam sendo sim pra gente poder abrir espaço para alguma coisa nova que precisa surgir. Então, quando a gente tá sentindo que precisa parar tudo, às vezes é para dar uma redirecionada no caminho, né? Mas eu sinto que desde então, e principalmente com mudanças que eu fui fazendo na minha vida, minha saúde mental melhorou muito. E é por isso que eu sempre incentivo muito as pessoas, do tipo, se você tá percebendo que tem algo errado acontecendo, e às vezes é difícil na hora você perceber o quão ruim está, né? Às vezes a gente só percebe depois. A gente se acostuma a gente tá acostuma, ruim. E às vezes precisa chegar num ponto muito ruim. Então eu incentivo muitas pessoas do tipo, se você tá percebendo que tá ruim, não fica diminuindo e achando que é você que não tá fazendo o suficiente, que é você que não tá dando conta. Vai atrás, seja através de terapia, psiquiatra, que muitas pessoas, a gente tava até falando sobre isso esses dias, né? Muitas pessoas têm medo de ir no psiquiatra, mas às vezes você precisa mesmo. Com certeza. Precisa ir, precisa mudar alguma coisa, a gente precisou mudar, e várias mudanças que a gente fez no sentido de, uma das questões principais que eu preciso para as minhas gravações com o meu trabalho é o silêncio, porque eu gravo muito no dia a dia, né? E não tinha isso nessa casa em que a gente vivia, a acústica era muito ruim, tinha que gravar de madrugada, passava muito barulho da rua, tudo isso. Então a gente ter ido para Ilhabela, que a gente se mudou no início de 2021, também foi impressionante a mudança, tá? Porque eu pude ter, que é uma grande realização para mim, só de ter um escritório com paz, com silêncio. Nossa, isso é maravilhoso, porque é uma das questões que eu mais preciso. Então, muitas vezes a gente demora demais para perceber algumas questões que são básicas para que a gente possa viver bem e trabalhar bem. E meu conselho para as pessoas sempre é não demora demais, seja para você ir buscar uma resposta associada à saúde mental, uma ajuda, ou fazer mudanças, implementar mudanças. Às vezes precisa acontecer urgentemente e a gente demora muito, né? Então precisa mudar, precisa adaptar, seja uma contratação de uma pessoa, uma ida para um estúdio, o que quer que seja, precisa ir implementando. Acho que isso é uma das grandes chaves para toda empreendedora, né? E não só empreendedoras, né? Mas às vezes a pessoa está no trabalho CLT e precisa, né? Tá num lugar super tóxico que tá fazendo muito mal para ela. Poxa, não fica nesse lugar, faz de tudo para sair, né? Para encontrar outra possibilidade, né? Com certeza. A gente não pode demorar demais, a vida é muito preciosa pra gente passar muito tempo sofrendo e perdendo energia com uma situação, né? Com circunstâncias que estejam adoecendo a gente, né? Talvez você precisasse ouvir essa frase. Sim. Então, eu acho muito importante as falas da Isa, eu acho a Isa uma pessoa muito sábia, mas eu acho que é isso, que a vida é preciosa. Eu evito falar, saia desse trabalho, porque muitais vezes ainda não dá financeiramente. Sim. Mas comece buscando, entendendo os seus valores, entendendo quais são suas bússolas internas que te direcionam. Eu falo isso muito no livro, no Doce Jornada, que você leu, para a gente entender o que move nossas escolhas, né? Para escolher empresas, lugares ou possibilidades que estejam de acordo com o que a gente acredita. Sim. Isso já é um grande passo para a qualidade de vida. A gente está num lugar que acredita nos mesmos valores que a gente acredita. Demais. E eu acho que quando a gente empreende também, abre-se um universo de possibilidades que às vezes, principalmente nos primeiros anos, a gente se empolga muito querendo abraçar todas as possibilidades. E algo que eu gosto muito de falar você pode sim fazer tudo, só talvez não tudo ao mesmo tempo. E essa foi uma das grandes viradas de chave para mim, que eu entendi que eu precisava dizer não só para convites e parcerias, possibilidades externas, mas para as minhas próprias ideias também. Eu sinto que essa foi uma grande virada de chave para a minha saúde mental, entender que principalmente tendo TDAH também, eu tenho muita vontade de começar muitas coisas, mas depois que elas estão acontecendo, eu não consigo dar conta delas.